Bom, gente, agora vamos falar sobre FGTS. Também vou falar um pouco sobre análise de crédito do banco, tudo isso relacionado à compra do imóvel. Muitos clientes, eles planejam comprar o imóvel utilizando o FGTS. FGTS é um saldo que pessoas que possuem uma relação de trabalho CLT, elas têm lá na conta. Todo mundo sabe o que é FGTS, mas enfim, posso usar o FGTS para comprar um imóvel? Sim, com algumas exceções, com algumas condições. E quais seriam elas? Você, corretor, corretora, você precisa conhecer para orientar esse seu cliente. Vamos lá, primeira delas. Para você comprar um imóvel utilizando o FGTS, esse imóvel tem que estar pronto. Durante a obra, gente, o imóvel não existe ainda, não tem escritura, não tem financiamento, não tem nada. Então, ele pode até comprar planejando utilizar o FGTS, mas a gente vai deixar para usar o FGTS lá quando estiver pronto, lá no Habite-se. O FGTS não pode entrar na entrada, nas mensais, nas anuais, quando o imóvel está em obra. Olha, quando o imóvel já está pronto, até é uma questão de proposta. Se o imóvel já está pronto, ele poderia usar o FGTS como parte da entrada, porque ele já está pronto. Mas durante a obra, não. O imóvel precisa estar pronto para você utilizar o FGTS. E ele tem algumas regrinhas. Por exemplo, o FGTS só pode ser utilizado em imóveis residenciais até 1,5 milhão. Esse é o limite de avaliação. Então, a maioria dos imóveis da Tibério se enquadra nesse perfil, com exceção das unidades NR. Lembra das unidades NR? Quem não vê o vídeo vai ver. Um estúdio NR não é considerado uma unidade residencial, ela não pode receber valores do FGTS. Então você tem essa restrição. Agora, imóveis residenciais, aí a pista é livre, até 1,5 milhão. Primeiro requisito é esse. Segundo requisito, o cliente que está comprando aquele imóvel usando o FGTS, ele não pode ter outro imóvel ou ser dono de um financiamento naquela região. Estou falando de São Paulo, então ele não pode ter um outro imóvel em São Paulo, nem nas cidades vizinhas, na região metropolitana, na Grande São Paulo. Eu tenho um imóvel em Presidente Prudente, tenho um imóvel em Salvador, mas eu moro aqui em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo e eu quero comprar um imóvel usando o FGTS. Aí sim, aí pode. Não sendo aqui nessa região, tudo bem. Mas você não pode ter outro imóvel. Uma pessoa que já tem 3, 4, 5 imóveis na mesma região, ele não consegue comprovar que ele precisa do FGTS. O Estado entende que, olha, você não precisa, você já tem os seus imóveis. Esse fundo é para quem está comprando ali um imóvel que não tem, né? Mas ele precisa comprovar a necessidade. E a necessidade entra aqui, ó. Esse cliente que vai usar o FGTS, além de não ter o imóvel naquela região, ele precisa provar que trabalha nessa mesma região. Ou seja, eu trabalho em São Paulo ou na Grande São Paulo e eu não tenho imóvel nessa região. Eu tenho imóvel muito longe, não dá para morar lá em Ribeirão Preto e trabalhar em São Paulo. Então eu pago aluguel aqui em São Paulo porque eu trabalho aqui. Bom, nesse caso, o Estado brasileiro, ele permite que você saque o FGTS. Na verdade, você não vai sacar, tá? A construtora que vai receber direto, você compre um imóvel usando o FGTS. Então são esses requisitos, tá, gente? Imóveis residenciais até 1,5 milhão. O cliente não pode ter um imóvel, não pode ser dono de um imóvel naquela região, naquela cidade, naquela região metropolitana, e ele precisa comprovar trabalho ali, ele precisa comprovar que ele precisa. Ou seja, eu não posso comprar morando em São Paulo, eu vou usar o FGTS para comprar um imóvel na praia, para passear. Eu não tenho imóvel na praia, lá eu não tenho imóvel. Não, mas você também não comprova a necessidade. Você trabalha na praia? Você recebe na praia? Não, sim, eu fui transferido para uma empresa aqui no Guarujá. Aí beleza, aí tudo bem. Mas caso contrário, não. Também tem outras regras também, tá? O cliente ele precisa comprovar pelo menos 3 anos de trabalho CLT. Ele tem várias regrinhas que quando você pesquisa lá, inclusive no Conselho Curador do FGTS, isso é a caixa que cuida do FGTS, você consegue tirar algumas dúvidas. Gente, questão do FGTS sempre tem alguns detalhezinhos. Tipo assim, olha, é um casal que está comprando, o marido recebeu uma herança de um imóvel, então ele tem um imóvel, mas a esposa tem um FGTS, a esposa não tem um FGTS, não tem imóvel, porque a herança do marido não comunica com a esposa. Mas eles vão comprar juntos um imóvel, usando o FGTS dela, mas o marido já tem um imóvel. E aí? E pode usar o FGTS? Não pode? Bom, aí que entra a nossa equipe de assessoria. Nossa equipe de assessoria de crédito, ela consegue responder esses detalhes aí, assim, no detalhe mesmo, eu digo assim, no caso concreto. Né? Estou com um cliente assim, assado, aí você procura a Tibério e a gente vai fazer uma pesquisa e vamos dar o sinal verde para o cliente ou não.
Beleza, pessoal? Aliás, essa equipe de assessoria que nós temos, ela é muito boa, inclusive, para assessorar, como eu já disse em outro vídeo, assessorar o cliente no processo de financiamento, juntar a documentação. Mas você, corretor, precisa entender muito desse processo, porque a assessoria vai entrar depois que o cliente comprar. Até ele comprar, é você que tira as dúvidas dele, né? Então você precisa saber tudo sobre banco, fazer os cálculos, juros, correção e saber como é que funciona a análise de crédito com o banco. E o banco lá na frente? Como é que vai ser a análise de crédito? Quando o cliente compra hoje um imóvel na planta, a análise de crédito da Tibério, ela não entra tanto assim no detalhe. Por exemplo, em alguns casos a gente nem pede o comprovante de renda. Sim, é feita uma análise de crédito. O cliente vai preencher uma ficha, vai entregar os documentos, a gente vai fazer uma análise ali, mas ela não é tão profunda como a do banco será. Só que o banco só vai fazer análise de crédito lá na frente, lá nas chaves, e eu preciso explicar para o cliente como será aquela análise de crédito. E vai ser o seguinte: o cliente não pode possuir restrições, ou seja, SPC, Serasa, protestos, processos judiciais, dependendo do caso. Se ele é dono de empresa, ele tem que estar com o nome limpo. No popular é o nome limpo. 2, ele precisa comprovar renda. Tá, quando ele comprou lá com a Tibério, lá no lançamento, ele não precisou comprovar, ele precisou ter, mas comprovar não. Mas na entrega, ele vai precisar comprovar ao banco que ele ganha pelo menos 3,5, eu gosto de falar 4 vezes, tá? 4 vezes o valor da parcela que deu. Então, por exemplo, aquela parcela do financiamento deu R$2.000. Ele tem que ganhar até pelo menos uns 8 mil, 7,5, né? 7 mil, mas de 7 para cima, 3 vezes e meio, né? O banco ele vai dizer que até 3,3, mas eu sempre arredondo para mais, tá? Faz essa conta com o cliente. Terceiro, questão de idade. Um cliente ele precisa quitar o financiamento aos 80 anos. Então, um cliente que já tem 60 anos, ele não pode fazer um financiamento de 30, ele tem que fazer de 20. Um cliente que tem 70 anos, ele pode fazer mais 10, ele tem que quitar em 80 anos. O banco vai prestar atenção nisso. Claro, se você espreme o prazo de financiamento, o que acontece com a parcela? A parcela sobe. E aí a renda também sobe. Questão do score. O banco vai olhar o score do cliente. Todos nós, toda pessoa física tem uma nota de crédito. O score é uma pontuação que os bancos te dão acompanhando os seus hábitos de crédito, né? E se você tem um score legal, positivo, a tua chance de conseguir um crédito, um financiamento com juros menores é muito maior. Se o teu score não é tão bom, pode ser que você consiga aprovação, às vezes você tem a renda, tá tudo certo, mas talvez não seja com a mesma taxa ou o mesmo limite. Enfim, o banco vai analisar isso, olha, a renda, o nome, a idade e o score. E para o banco fazer essas análises, a documentação é a seguinte: o banco vai pedir RG, CPF, se é um casal, é dos dois, comprovante de endereço, comprovante de estado civil. E aí tem aquelas dúvidas, um casal de namorados podem comprar um imóvel? Não são casados ainda? Companheiros, companheiras? Pode comprar. Aí é certidão de nascimento de um, certidão de nascimento de outro. Eles são sócios, eles vão ser sócios naquele financiamento e sócios naquele imóvel. Enfim, então RG, CPF, endereço, comprovante de estado civil, comprovante de renda. Aí sim, lá nas chaves o banco vai te pedir, geralmente retroage 3 meses ou 6 meses, vou te pedir os 3 últimos olerites ou 6 últimos extratos bancários. Sim, pode ser o olerite, pode ser o extrato bancário, pode ser a soma dos dois, vai depender do critério, a análise é feita caso a caso. Então, autônomos, profissionais liberais que não trabalham no regime CLT, pode financiar um imóvel? Sim, pode, desde que ele comprove no extrato bancário aquele rendimento. O banco também pode pedir o IR, o Imposto de Renda. Então, se ele ficar em dúvida sobre alguma coisa, às vezes o IR pode ajudar. Às vezes o banco nem pede o IR, tá? Às vezes o teu score é tão bom, tua renda, teu relacionamento com o banco é tão bom que ele já aprova automaticamente. Tem aprovações que são muito rápidas, de um dia para outro, 24 horas. Tem casos que a gente tem uma reprovação de um banco e uma aprovação de outro. Então a gente briga lá com os bancos, às vezes uma semana, às vezes 15 dias. Na terceira tentativa a gente vai lá e conseguiu. Mas tem muitos clientes que conseguem logo de cara. O cliente, quando estiver chegando lá próximo do Habite, ele já pode se preparando, né? Então a construtora até incentiva que isso seja feito. Para você, quando chegar no Habite, você já tenha ido num banco, se deu errado você vai em outro, se deu algum problema dá tempo de consertar, para quando tiver o Habite você já esteja com a carta de crédito do financiamento bancário em mãos, aprovada, pronto para
assinar o financiamento, assinar a escritura e pegar as chaves. É isso mesmo, tá, gente? Quando você entrega as chaves, é tudo num ato contínuo. Você assina o contrato de financiamento, ele tem força de escritura, então já é a escritura do imóvel, e aí na sequência, no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente agenda com o cliente, o nosso saque vai ajudá-lo, ele pega as chaves e cai dentro do imóvel. E você sabendo explicar tudo isso, gente, você vai saber passar segurança para o seu cliente com informações precisas, informações certeiras. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos lá!